Na década de 70, aconteceu uma situação que ficou conhecida como a crise do petróleo. Nessa situação, os países que controlam essas fontes de petróleo, que são ricos em petróleo, acabaram que afastando os países mais desenvolvidos. Os países da Europa e também os Estados Unidos, eles que mantinham controle dessas fontes de energia. E acabou que depois da Segunda Guerra, esses países que têm as fontes de petróleo acabaram que cortando um pouco a verba e assumindo o controle dos seus próprios países, das empresas nos seus próprios países. Então, depois de um tempo, eles acabaram que controlando, colocando como se fosse numa coleira esses países mais desenvolvidos. E então, a partir desse evento, depois desse ocorrido, esses países começaram a se questionar se o petróleo realmente era a melhor forma, era o melhor tipo de energia que se tinha. E para não ficar refém desses países árabes, e também da Venezuela, que é um país que tem fontes de petróleo aqui na América, eles preferiram procurar outros tipos de fontes de energia, que assim que se iniciou a parte da energia sustentável e das energias renováveis, que são energias que você consegue que volte, que você gera e ela volta para você depois, você não acaba com ela de vez. Dessa forma, o desenvolvimento de energia sustentável começou a avançar e acabou se intensificando entre os séculos 20 e 21, principalmente após a pandemia de Covid-19. Tal pandemia gerou uma grande crise financeira, a qual mostrou que é impossível de falar de energia sustentável sem falar de economia. Tendo isso em vista, nota-se que o alinhamento de tais pilares, juntamente com o comprometimento de empresas, sociedade e governo, resultará em uma evolução a uma economia verde e sustentável. Dentre as mais diversas iniciativas tomadas para o incentivo de uma economia boa para o meio ambiente, uma das que mais se destaca é o mercado de carbono. Entretanto, o mercado de carbono consiste na realização de transações financeiras através da compra e venda de créditos de carbono. O crédito de carbono equivale a 1 tonelada de dióxido de carbono. Ele é calculado pela quantidade da queda de emissões de CO2 da atmosfera ou a sua captura. Atualmente, um crédito de carbono equivale a aproximadamente $5. E o grande objetivo dessa venda realmente é reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E cada vez mais empresas, referências globais, estão cada vez mais se comprometendo para ter essa percepção mais sustentável. Para concluirmos o assunto da questão econômica relacionada à energia sustentável, nós podemos ver que o investimento em uma energia verde e sustentável é totalmente viável no mundo em que vivemos, tendo em vista que não haverá mudança somente nos aspectos econômicos, mas também no aspecto social e no aspecto ambiental. Sendo assim, é de suma importância que tanto o Estado como a sociedade, quanto empresas, tenham o compromisso, a responsabilidade e o engajamento de tomar ações para que tudo isso seja concretizado e assim haja uma mudança na nossa matriz energética, mudança em nossa saúde, uma mudança em nossas vidas, não somente em países desenvolvidos, mas também nos países subdesenvolvidos.